Obrigado pela participação. Primeiro, falar um pouco sobre o projeto. A direção do PSDB, e particularmente o presidente Bruno Araújo, tomou uma decisão muito firme de construir, nesses meses de agosto, setembro e outubro, um forte posicionamento do partido com o apoio do Instituto Teotônio Vilela, que é o Instituto de Estudos e Pesquisas que dá suporte ao partido, usando o conhecimento, a experiência de pessoas que, embora muitas não são filiadas, mas têm identidade, proximidade, ou são interlocutores importantes, e nós formamos um grupo de 19 especialistas, coordenadores temáticos. Nós vamos realizar, possivelmente, as 19 reuniões temáticas, como a de hoje, com a Renata Vilhena, nossa querida amiga especialista em reforma do Estado e reforma administrativa, que foi secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, foi secretária de Inovação em Gestão no Ministério do Planejamento, no governo Fernando Henrique. Então, nós vamos fazer live, amanhã teremos com ex-deputado, ex-secretário de Turismo do Rio de Janeiro, sobre especificamente o turismo pós-pandemia. A ideia é construir uma visão sólida, assertiva, firme sobre o Brasil pós-Covid, pós-pandemia. E a ideia é gerar 2 produtos. Um será o livro editado pelo Instituto Teotônio Vilela, com artigos autorais dos coordenadores, que vão partir de textos de provocação, e aí eu já chamo a atenção no chat, logo no início do chat de conversa nosso aqui, está o texto de provocação da Renata e o e-mail dela para interagir. Então, a partir do texto de provocação e da interação com especialistas, com deputados, senadores interessados no tema, o coordenador vai transformar isso, essa reflexão coletiva, num artigo autoral, e isso vai virar um livro que vai ser apresentado, o prefácio vai ser feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Por outro lado, com essa matéria-prima, o partido vai construir um documento partidário, aí em linguagem própria, mais condensada e mais direta, mas que a gente pretende que, primeiro, não foque muito no passado, não foque quase nada no passado, mas foque no futuro, apesar da bela história que a gente tem, e, por outro lado, que tenha propostas concretas, posicionamentos firmes sobre todas as questões que estão colocadas na agenda brasileira da pós-pandemia. Isso, obviamente, para pavimentar o caminho para uma proposta alternativa em 22, seja ela qual for, porque esse governo é um desastre para o país, apesar da aprovação ainda alta que tem na população por uma série de eventos que não cabe aqui analisar, mas o PSDB vai clarear, perder suas ambiguidades e ter um firme posicionamento em relação ao governo atual. Mas nós queremos, com a nossa característica, que isso seja construído com conteúdo. Nós fizemos um congresso partidário no final de 2019, onde nós privilegiamos a participação. Diferente, esse processo agora privilegia o conteúdo. Nós queremos refinar as ideias, as propostas, para tirar um extrato muito firme e recuperar o protagonismo e a identidade do PSDB. No passado, no caso, para passar a palavra para a Renata, nós temos um protagonismo, como em várias outras áreas, na questão da reforma do Estado e da reforma administrativa. Foi um governo diferente
do governo atual, que só tem retórica, que privatizou a Telebrás, a Vale do Rio Doce e editou o Plano Nacional da Reforma do Estado, quando era ministro o Bresser Pereira, que foi a referência, entre tantas outras coisas, criou as OS e as OCIPs, o Espaço Público Não Estatal. Então, nós temos uma grande especialista com vasta, que é a Renata, e a ideia é exatamente poder trocar ideias. É um ambiente fechado, apesar de estar sendo gravado, nós vamos ver aí a estratégia, a ideia inicial não é divulgar, botar público tudo, talvez só a apresentação da Renata, mas, enfim, se sintam em liberdade e a palavra está com você. A Renata tem um vasto currículo nessa área, uma experiência acumulada muito grande. Hoje é consultora de vários estados, e então a palavra está com você, Renata. Obrigado a todos, obrigada, Renata, por aceitar o convite. Bom, obrigada. Bom dia a todos novamente. Está aqui comigo a Laura Angélica. A Laura, ela é doutora em administração pública, mas tem uma experiência prática muito grande. Trabalhamos juntos há, Laura? Uns 10 anos, né? Desde a Secretaria de Planejamento e Gestão, e continuamos atuando juntos em vários projetos da Fundação Dom Cabral, e estamos discutindo há um tempo já esse tema que é tão relevante para todos nós que nos dedicamos à gestão pública. E participamos de vários debates, inclusive o Gustavo, né, Gustavo, essa semana mesmo, foi semana passada, né, a gente teve algumas discussões sobre isso, e é um debate que não precisa nem dizer o quanto que ele está na agenda, na pauta, independente do governo ter recuado na entrega, mas a gente tem participado no encaminhamento, aliás. A gente tem participado de várias discussões, eu tenho acompanhado a frente parlamentar da reforma do Estado, né, com o Tiago Mitrô e o Anastasia, trazendo vários interlocutores, tem sido uma troca interessante, e faço parte também de um grupo de especialistas da Fundação Lehman, que foi criado um movimento chamado Coalizão, totalmente antipartidário, mas que busca realmente a convergência num tema que existem ainda tantas divergências, né? Mas a convergência do que é necessário fazermos para podermos avançar em alguns pontos da reforma administrativa, mas lá muito focado na gestão de pessoas, na segurança jurídica, carreiras, mas que tem sido uma discussão assim muito, muito rica mesmo, e trabalhando com interlocutores do CONSAD, que é o Conselho de Secretários de Administração, do Conselho de Educação, também com alguns parlamentares que estão discutindo projetos que foram importantes e que, como a medida provisória da contratação temporária, e que acabou que ela caducou porque não foi transformada em lei. Enfim, a gente tem tentado participar ativamente e buscar, pelo menos, priorizar temas que nós achamos que são muito relevantes de serem aprofundados e encaminhados para que a gente possa, de fato, buscar uma melhoria. E a gente entende que a reforma administrativa, ela vai trazer, antes de tudo, uma questão social, uma melhoria muito grande, a partir do momento que a gente tem que acabar com essa dicotomia entre o econômico e o social. Os dois caminham muito juntos, né? Então, a partir do momento que a gente cria uma agenda que traz uma certa melhoria econômica, isso vai impactar também no social. E a gente pensou muito, né, Laura, como apresentar esse texto. E aí a gente, primeiro, está trabalhando no ciclo de vida do servidor público, né, acompanhando aí todos os momentos, desde a sua entrada, o estágio probatório, como que se dá as carreiras, como se dá o desenvolvimento individual, né, as capacitações, trabalhando
também a profissionalização, trazendo um ponto que a gente acha que ele deve entrar na pauta, que é o papel das escolas de governo hoje no país, que são muitas, não só no executivo, mas também nos outros poderes, e a gente chega até, assim, discutir, de certa forma, o tamanho do Estado e pegando no modelo de desestatização. A gente traz isso em 12 pontos, para uma conversa inicial, isso pode se transformar em 15, ou alguns pontos podem ser agregados, mas a ideia agora é, a partir desses pontos, a gente colher subsídios para que a gente possa aprofundar nesse artigo maior. Então, os pontos que nós trazemos para discussão, primeiro é o aperfeiçoamento da entrada, aí a gente vai passar aqui rapidamente cada uma das telas, tanto a entrada por concurso público, quanto a entrada por meio de cargos de livre provimento, né, os cargos comissionados, que talvez esse seja um ponto que nós mais avançamos no país, os contratos temporários e ausência de flexibilização, que tem muito a ver com essa medida provisória que caducou, e algo que a gente defende muito, esse regime único. Pestana falou aí das OS, das OCIPs, das EMIROSCs, né, que é um modelo que nós acreditamos que ele é uma saída para que a gente possa avançar numa série de políticas públicas, e o governador Alckmin tem, com certeza, vários exemplos, porque o setor de cultura e saúde em São Paulo é um exemplo, né, bem sucedido desses modelos. A estabilidade, querendo ou não, a gente tem que enfrentar isso, precisa de discutir, e aqui muito ligado bem à questão da avaliação de desempenho, que permite, desde que regulamentado, o desligamento do cargo público por insuficiência de desempenho. Aqui talvez seja uma das partes mais sensíveis, mais difíceis do meu ponto de vista. A profissionalização via desburocratização e informatização, mais do que nunca a gente tem que mudar, né, a cultura do servidor público, o perfil. Nós estamos, por bem ou por mal, entramos nessa nova era aí da transformação digital, de trabalhar digitalmente. Isso vai influenciar, inclusive, as relações de emprego, as carreiras que a gente tem aqui. Isso daria uma reforma administrativa única, né? Mas precisamos discutir. Eu pulei aqui o 6, que ele vem muito com avaliação de desempenho, mas é trabalhar também não só com avaliação de desempenho individual, mas é institucional, trabalhar com resultados, com metas, porque eu entendo que é aqui que nós teremos grandes chances de aplicar o desligamento do cargo efetivo por insuficiência de desempenho. Aí falei carreira, profissionalização. O 9º ponto vai ser o desenvolvimento de pessoas, mas de forma a gerar valor público, e aqui entrando muito o papel das escolas de governo, o modelo remuneratório e o departamento de recursos humanos, né? Mais do que nunca trabalhar, deixar essa visão cartorial para uma visão estratégica. E o 12 aqui eu não consigo ler, eu saí aqui da minha tela. O que é de responsabilidade do Estado, que é essa Tá. nossa reflexão sobre Isso. como apoiar a reforma. Do meu ponto 12. Eu não consigo aqui no Tim andar com a tela, aí a Laura vai me ajudando. Aí a gente vai fazendo um jogral aqui, tá, Laura? Então, em relação à entrada, hoje a gente tem debatido muito o concurso público, porque o concurso público, ele avalia somente conhecimento. E hoje a gente tem uma indústria de concurso público, não só para as empresas que são contratadas para fazer o concurso público, um processo até muitas vezes oneroso em termos de logística, mas, por outro lado, a gente está criando também os concurseiros, que buscam a entrada no serviço público não por uma aptidão, e sim por uma estabilidade, que ainda é o grande atrativo do serviço público. Então, a gente entende, tem debatido isso há muito tempo já, há décadas talvez, né, que nós temos que sair deste modelo de entrada somente por conhecimento, para poder avaliar também os comportamentos que são necessários, as aptidões que são necessárias, né, para que a gente tenha de fato pessoas que tenham realmente
a palavra correta é essa mesmo, aptidão para trabalhar no serviço público e que não esteja lá somente buscando uma estabilidade, salário fixo todo mês e realmente uma tranquilidade aí na sua vida. Então, esse é um dos pontos muito discutidos, polêmico, porque em algum momento o governo federal mesmo, ele tentou fazer um concurso da carreira de gestor, não só com a prova de conhecimento, mas também com uma banca, com entrevistas, e acabou que esse concurso foi derrubado pelo TCU, porque entendeu que o processo era subjetivo. Em algumas carreiras a gente conseguiu avançar com algumas outras etapas de concurso, mas assim, o grande gerador mesmo ali da entrada do servidor é o conhecimento, e nós entendemos que dessa forma a gente não vai conseguir o profissional que o serviço público necessita. Quer completar alguma coisa, Laura, aqui? Somente um ponto, Renata, que eu acho importante, dado a lógica da reunião, que é de fato partir para a provocação, é que pensemos até que ponto e qual entrada escolher ou fasear ou pensar uma lógica de entrada que satisfaça, né, da área meio para a área fim, da área fim para a área meio, que eu acredito que isso vai ser importante para nós, enquanto autoras desse texto, colaborar com o processo de pensar esse texto e já trazer não só o problema, mas uma forma de aplicar uma solução ao problema. Perfeito, isso, porque por enquanto a gente trouxe o problema para ouvi-los mesmo, para que a gente possa direcionar. A gente já tem até várias propostas, mas é importante esse direcionamento. Talvez melhor, eu não sei, Pestana, apresentar os 12 aqui de forma rápida e ouvir todos ao final, ou gostariam de parar em cada um deles? Que lógica que Não, acho você... melhor fazer a apresentação toda e a gente abre. Tá bom. Bom, aí o segundo ponto é a entrada por meio de cargos de livre provimento. Aqui a gente não está nem discutindo se tem muito, se tem pouco cargo comissionado, mas o que a gente busca muito é a profissionalização de quem ocupa esse cargo de livre provimento, ou até aqueles que são comissionados e que só podem ser ocupados por servidores, que é o cargo comissionado restrito, mas buscar realmente a ocupação de forma profissionalizada. E aí a gente tem um movimento muito grande no país, no governo federal, talvez um pouco menos, iniciando mais agora, mas vários outros estados, onde é traçado um perfil de competências para esses cargos, não só em termos de conhecimento, mas de comportamento também, um perfil de liderança, e é aberto um edital onde pode haver as pessoas podem se candidatar ao cargo, aquelas para os de livre provimento, inclusive pessoas de fora do governo, e eles vão passar por um processo, então, de análise do conhecimento, análise do comportamento, aí eles vão compor um banco, né, de potenciais a ocupar esse cargo, e o dirigente ali escolhe dentro aqueles que foram aptos a ocupar o cargo, quais que eles têm alguma afinidade a mais para ocupar esse determinado cargo. Isso já está vigente em vários municípios, em vários estados. Eu acho que aí a grande questão é que também não pode ser uma coisa unificada para todos. Eu acho que aqui em Minas Gerais mesmo a experiência mostrou de fazer o recrutamento de todos os secretários de Estado, isso acabou que não deu certo, mas de procurar quais realmente são aqueles cargos que são estratégicos e que um modelo desse vai fazer com que eles consigam executar melhor as suas atividades. Aí a gente tem modelos em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, que eu conheço, vários outros estados, São Paulo também, e que já está se mostrando bastante bem sucedido. Algum ponto a mais, Laura? É exatamente isso. E é interessante, né, Renata, ver as lições aprendidas, né, entre estados e municípios que já adotaram uma lógica de avaliação, de recrutamento dessas pessoas para o cargo de livre provimento,
Já existem algumas lições aprendidas bem interessantes, como, por exemplo, a própria nomenclatura, né, de não tratar isso como uma seleção, para não se confundir com o concurso público, foi uma lição aprendida para que órgãos de controle saibam que isso é de prerrogativa do Poder Executivo e que isso, de fato, é possível de ser feito. Perfeito. Bom, o terceiro ponto são os contratos temporários e ausência de flexibilização. A medida provisória, que eu não vou lembrar o número aqui agora, ela criou uma expectativa muito positiva, vários juristas juntaram-se a nós para defender que isso fosse transformado em lei. O Carlos Aris Sundfelder, de São Paulo, ele foi um grande parceiro nisso, mas a gente entende que a questão é a seguinte, a lei ela já permite que haja uma entrada por um processo seletivo em caso de alguma catástrofe ou algum período que seja necessário para algum tipo de recenseamento, mas o entendimento nosso é que a gente não deve ter uma entrada única somente por concurso público. Em algumas áreas pode ser sim e deve ser flexibilizado para que a gente tenha uma forma de estar atuando, né, executando políticas públicas com mais agilidade, com mais celeridade, não uma abertura total, mas deixar bem claro, né, aquilo que pode ser flexibilizado e ter uma entrada que vai trazer essa resposta ágil que a gente precisa na administração pública, não dependendo sempre de um concurso público, porque a gente pensar se para cada necessidade que ela pode ser temporária, tivermos que fazer um concurso público, quantos anos essa pessoa vai ficar numa folha de pagamento? Eu sou um pouco exagerado, eu falo que é 100 anos, mas se a gente imaginar que com a reforma da Previdência, né, até ele passar por toda a época de atividade, depois inativo, ainda podendo ser pensionista, a gente tem um ônus muito grande para uma atividade que muitas vezes não vai requerer um prazo que seja, né, para sempre, para a vida toda e que seja determinado. Então, a gente busca muito essa forma de flexibilização e que a gente possa, de fato, regulamentar esses contratos temporários de forma que a gente tenha uma garantia para que isso não vire uma panaceia também, mas que dê essa resposta rápida que a gente precisa muitas vezes na área pública. Posso passar? Laura? Não estou te vendo. Pode ir, Renata. Então, vou para a estabilidade. A estabilidade, eu acho que todos aqui acompanham, né? Ela tem que ser repensada. Há muito tempo que já está para a regulamentação o que se entende por carreiras típicas de Estado, que essas sim deveriam ser estáveis, mas mais do que isso, a gente precisa realmente de rever esse modelo, mesmo que seja centrada por concurso público, que tenha estabilidade, mas que essa estabilidade não seja também uma causa pétrea, né, que nunca pode ser alterada por nada. Se o servidor ele não responde em termos de produtividade, em termos das entregas que ele precisa de fazer, esse processo ele precisa de ser revisto, ele deve sim poder perder o cargo público dele, desde que seja por critérios objetivos. E um outro ponto também é o processo administrativo, porque da forma que ele é colocado hoje, é praticamente incompatível com um desligamento, porque é tão longo o processo administrativo para o desligamento que muitas vezes se perde o timing com aquilo. Então, aqui é aprofundar mais nesse modelo de estabilidade, enfrentar outra vez o que são essas carreiras típicas de Estado e ir para o próximo ponto que está diretamente relacionado, que é a avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho não só para o sentido de desligamento do cargo público, mas avaliação de desempenho para o desenvolvimento do servidor, para que a gente possa identificar ali quais são os gaps existentes a partir de uma avaliação de desempenho, poder desenvolver esse servidor e fazer com que ele possa estar entregando, definindo metas objetivas de relação às entregas dele e que a gente possa avaliar esse servidor não só pelas competências que ele precisa de apresentar, mas também
pelas entregas, pelas metas que eles precisam de cumprir. Esse é um debate que a gente já avançou bastante nele. O modelo de avaliação de desempenho, aquele que existe da época do Bresser, do Ministério da Reforma, é um modelo também que ele já caducou. Hoje a tendência é que a gente possa avaliar as pessoas pelas competências, que são conhecimentos e comportamentos, tentando identificar aí quais são os comportamentos observáveis, mas como esse é um processo muito subjetivo, ele deve, no máximo, influenciar na progressão da carreira, para acabar com essa progressão somente por tempo de serviço. Mas aquele que pode motivar uma insuficiência de desempenho, ele tem que ser por processo objetivo, aí que são realmente as entregas, indicadores e metas que precisam de ser avaliados. E isso vem cercado de uma cultura que ela é muito perversa na área pública, porque quem é avaliado hoje pode vir a ser avaliado amanhã pela a possibilidade, né, de trocas de cargo comissionado, hoje quem é um líder, ele pode ter o seu subalterno como líder no futuro, então isso cria um constrangimento e a gente precisa realmente de reavaliar esse mecanismo aí de desempenho e produtividade. E aí vem essa parte que eu falei, que atribui resultados. A gente não quer avaliar somente pelos comportamentos, pelos conhecimentos, mas a gente quer atribuir resultados, né? Que se não puder chegar em resultados individualizados, dependendo ainda do back-office, do background que existe nisso, de sistemas que são necessários, mas que a gente chegue pelo menos aos resultados, metas por equipe, né? Mas a gente precisa de deixar claro quais são os entregáveis de cada um desses servidores. Aí a gente vem para um ponto que é bastante polêmico, que são as carreiras, né? O setor público, ele tem tantas carreiras que a gente não consegue nem dimensionar, mesmo em contato com o Ministério do Planejamento, Wagner, que está à frente desse processo hoje, a primeira coisa que eles fizeram foi um diagnóstico para poder entender a quantidade de carreiras que existem hoje no serviço público. E várias dessas carreiras, elas já estão totalmente obsoletas, porque foram criadas lá no passado, então a gente tem carreiras hoje que não faz o menor sentido de existir. E deixando bem claro o que realmente tem que ser carreira e o que pode ser prestado por um serviço terceirizado, né? Trabalhando com vários municípios, até hoje existem municípios que fazem concurso público para coveiro, e ainda concurso para servidor público, para aquele que vai fazer a limpeza dos corpos. E eu me deparei com um município que, acreditem se quiserem, né? Na hora que eles fazem o concurso público do profissional que vai limpar o cadáver, é feminino e masculino. Para o que vai ou tem que ser homem que vai limpar o cadáver masculino e mulher o que vai limpar o cadáver feminino. Então isso é uma realidade, né, que ainda existe em muitos municípios e que a gente tem que deixar bem claro, né, o que é o papel do servidor, que tem que ter uma carreira, e aquilo que pode ser feito de forma terceirizada. Mas a gente precisa de avançar nesse modelo, extinguindo determinadas carreiras, racionalizando todo o processo de distribuição de pessoas, aí entra a força de trabalho, o mapeamento da força de trabalho, para que a gente possa, de fato, saber quantas pessoas que existem que são necessárias numa determinada área, numa determinada carreira, e não praticar o Ctrl+C, Ctrl+V, porque aposentou, então eu vou rever a entrada. Então esse mecanismo já vem sendo muito utilizado, que é fazer um mapeamento da força de trabalho existente, para que a gente possa ter um quantitativo pelo menos próximo daquilo que é o ideal para uma determinada carreira, e buscar carreiras mais modernas, onde o crescimento não seja só pelo tempo de serviço, mas também pela avaliação de desempenho. E hoje a gente tem alguns benchmarks interessantes que a gente pode trazer aqui como motivação para essa revisão. A profissionalização via desburocratização e informatização,
não dá para abandonar esse tema. Eu não acredito que a reforma ela tem que estar focada somente no aspecto restrito de pessoas, né, como carreiras, avaliação de desempenho, desligamento, concurso, mas também a gente investir nessa mudança de cultura, né, para trabalhar mais com o perfil dessa transformação digital, que isso também tem uma ligação estrita com a inovação, né? O nosso líder ele tem que ser mais inovador para que a gente possa ter formas mais criativas de avançar na execução de políticas públicas, desburocratizando esse processo atual, de repetir o que é feito hoje, tentando olhar mais para o cidadão ali como o nosso cliente central, ele sendo foco das nossas políticas públicas, né? Ele que vai ser aquele que vai receber a prestação de serviço e não ficar olhando somente na visão do servidor. Eu falo que é muito fácil hoje propor políticas públicas e formas de atuação como se o país fosse esplanada dos ministérios, né? Então, a gente tem que conhecer melhor esse nosso Brasil e colocar o cidadão realmente no centro dessas discussões. E só para completar aqui o raciocínio, um ponto também que entra aqui é que a segurança jurídica, né? Esse medo de poder inovar para não ser punido, né, e não querer assumir nenhum tipo de risco. E a gente fica fadado, então, a fazer sempre as mesmas coisas e fazer cada vez menos, porque o medo, ele está tomando conta de todos que estão na área pública, né? Já deram o apelido aí até de apagão das canetas. Alguém queria fazer algum comentário? Renata, Oi. eu vou começar a pedir o pessoal que o Fábio, esse secretário de Planejamento aqui do DF, já pediu a palavra, que o pessoal usasse a mãozinha do aplicativo, são essas modernidades. Então, a gente podia fazer o seguinte, passar 3 perguntas e reflexões, né? Diálogo, aqui o ambiente é de conversa, de diálogo, e aí voltamos a você, Renata. E eu queria, antes de passar para o Fábio, deixar 2 questões para você. Você já tocou nesse ponto, mas eu convivi com você em Minas, como secretário de Saúde, e o governador Geraldo Alckmin pode, porque lá eles têm um laboratório, uma fábrica, um laboratório de inovação em medicamentos, maior que a FUNED. Nós fizemos, no primeiro semestre, uma carreira, uma mudança com produtividade, com avaliação individual, setorial e institucional, quer dizer, o presidente da FUNED só ganhava o total da produtividade se todos os servidores tivessem avaliação 100% e todos os setores. Mas acontecia que a gente fazia concurso público para chão de fábrica, para envelopar, para manipular máquinas, e passava advogado e dentistas, jornalistas para o chão de fábrica. E isso dava uma distorção enorme, uma inadequação, é o que você tocou. Mas a pergunta que eu quero fazer, a partir dessa experiência, porque eu me convenci que o Estado, o setor público, não tem que ter fábrica de nada, assim, de medicamento, que ele deve ter o conhecimento, a tecnologia. Afinal, está em discussão Banco do Brasil, Correio, está em discussão a Eletrobras. Teve época que nós achamos que o Estado brasileiro tinha que produzir minério e chapa de aço. E as telecomunicações foi um trauma, todo mundo falando que ia ser para os ricos e tal, e, pelo contrário, só estamos aqui por causa da privatização, só temos essa internet por causa disso. Afinal, a pergunta direta para você, está na mesa aí Banco do Brasil, as subsidiárias da Petrobras, Correios, onde o Estado tem que estar, na sua visão, e onde não tem. E é muito importante, provocando o governador Alckmin, ele com a vasta experiência, qual o sentimento dele sobre essa questão. E nós estamos com o Kelmo aqui, que foi presidente da ANA,
Para o Estado sair, você tem que fortalecer o poder regulatório. E o que a gente está assistindo, e eu convivo nas minhas atividades atuais, um enfraquecimento e um esvaziamento das agências regulatórias. Por exemplo, o Kelman foi presidente da ANA e da ANEEL, e para o marco do saneamento dar certo, a ANA vai ter que ganhar muito mais na musculatura. Então minhas duas perguntas para você acumular aí. Onde o Estado tem que estar ou não, e a questão do poder regulatório das agências regulatórias. Fábio, com você a palavra. Fábio é ex-secretário de Planejamento de Saúde aqui do Distrito Federal. Renata me conhece. Depois o Kelman. Ô, Renata. Tudo bem? Gustavo, bom dia. Gustavo, bom dia, Renata. Bom dia, doutor Geraldo Alckmin. Eu acho que eu estou sem vídeo, né? Eu estou usando aqui um computador que eu não tenho o hábito de utilizar, eu estou viajando e não estou no meu ambiente mais adequado, então eu peço perdão aí a vocês. Queria que vocês pudessem estar me vendo, mas parece que não está, né? Está aparecendo só dentro. Mas sou eu, Renato, o Fábio Gondim, que te visitei tantas vezes. A Renata é meu paradigma de boa gestão, é uma pessoa que eu visitei muito, fizemos muita troca de experiência. Eu, como secretário, eu era de Planejamento, Gestão e Previdência no Maranhão na época, e depois eu fui de saúde no Distrito Federal, né? Enfim, a gente trocou muita experiência. Tinha lá o André Reis, que também era seu adjunto, né? Que me ajudava demais. A gente trocava. Hoje secretário na Prefeitura de BH. Já estivemos na mesma trincheira, dando tiro no mesmo inimigo. Então, a gente somos amigos, né? Uma honra muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui diante de pessoas que muito me honram e pessoas que conhecem muito do assunto. Vou fazer uma humilde observação a partir também de uma pouca experiência que eu consegui acumular ao longo dos anos, e eu tenho certeza absoluta, Renata, que você vai entender muito bem do que eu estou falando. Até porque o que eu vou falar, eu aprendi com você. A gente tem muita dificuldade na gestão pública de fazer a gestão propriamente dita, né? Eu vou fazer uma breve introdução, em seguida fazer uma provocação de uma dificuldade que a gente vai ter. Eu sou um apaixonado pela gestão pública, assim como você. Eu sou gestor de paixão, adoro, trabalho, acredito que a gestão pública dá certo. Eu me recuso a acreditar que tudo que é público é ruim e tudo que é privado é bom. Eu não entro nessa. Eu acho que o público pode muito bem dar certo. Já fiz dar certo várias vezes. Já fiz o impossível acontecer várias vezes. Não me disseram que era impossível, eu fui lá e fiz. E você também fez, e o Gustavo também fez. O Geraldo Alckmin também fez. Então, o Pestana, nossa senhora, 8 anos secretário de saúde. Só ser 8 anos secretário de saúde já é impossível. Então, ninguém disse que não dava, ele fez. Está feito. Então, gente, nós somos pessoas que estamos aqui buscando, mais uma vez, fazer o impossível. Como botar esse troço funcionando da forma adequada? Eu vou ligar até meu cronômetro para não falar demais, senão eu prometo que eu serei breve. Feito. Mas eu não podia deixar de expressar minha felicidade em revê-los. Eu estou muito feliz, tem tanto tempo que a gente não se fala, e eu me empolguei aqui com a alegria de reencontrá-los. Pois bem, bom, a gente tem queixa permanente. O que a população se queixa? É que não funciona, né? A saúde está ruim, a educação está ruim, a segurança está ruim. Enfim, as pessoas se queixam lá da ponta. E por mais que a gente trabalhe aqui em cima para que as coisas melhorem, a coisa para chegar lá na ponta, em especial na saúde, eu fui secretário de saúde, o Pestana foi secretário de saúde, demora, né? Você mexe aqui em cima até que o negócio lá embaixo chega e demora muito. Mas a gente vê que há pouco compromisso em todas as etapas, em todos os agentes públicos e políticos, pouco compromisso com toda essa coisa que se chama gestão. Você já começa chamando o orçamento público de peça de ficção, você já começa achando que o secretário ele não precisa dar resultado nenhum, você não tem compromisso nenhum de indicador nem de meta, você não assina um contrato de gestão entre o chefe do executivo e o seu auxiliar em quase nenhum estado, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, eu sei que vocês assinavam. Né? São Paulo também, mas é quase lugar nenhum. Então, assim, você não tem perspectiva de que, de fato, resultado nenhum venha a ser assinado. Então, você joga a flecha, depois qualquer resultado é comemorável. Você vai...
é aquela figura que eu gosto muito de pintar, que você joga a flecha, depois vai lá e pinta o alvo. Aí, que beleza, melhorou. Sim, mas melhorou e daí? Melhorou o tanto que deveria ter melhorado de acordo com o volume de recursos que se utilizou? Ou piorou, mas talvez uma piora até devesse ser comemorada, porque piorou muito menos do que teria piorado se você não tivesse atuado fortemente. Então, a gente tem uma falta de parâmetro que já vem lá nas camadas superiores da gestão pública, não é lá embaixo, no servidor público. Eu vejo assim, que nós temos uma massa extremamente bem capacitada, né? Quando entra essa turma agora lá da economia, eu estava na equipe de transição desse governo atual, na equipe econômica, o pessoal fica muito bem impressionado, né? Fala, entra lá, não é que a turma é boa, é bem preparada, mas precisa lá em cima você ter um compromisso, disponibilizar o orçamento, não contingenciar, né? De disponibilizar os recursos humanos, os recursos tecnológicos, assinar o contrato um com o outro e alcançar o resultado. Não é só fazer, não ter compromisso nenhum com nada e depois dizer foi ruim, não deu certo. Então, Renata, um primeiro desafio não chega a ser uma pergunta, porque eu desconfio até que você não vai ter a resposta, mas se tiver, como fazer, né, essa avaliação do servidor num ambiente em que a gente não consegue avaliar o governo? É a primeira pergunta. Mas eu acho que vai ser mais uma provocação para a gente refletir isso e trazer essa discussão com nível mais alto. Né? A gente vai ter que fazer isso. E fica aqui algumas questões também. A gente não tem regra. Você falou, você num determinado momento na sua fala, você falou assim, não quis colocar uma proporção entre comissionados e efetivos. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser discutida. Nós temos órgãos e temos poderes no Brasil que tem muitíssimo mais comissionados do que efetivos. Você tem uma burla do Instituto do Concurso Público, você tem uma desobediência do princípio da impessoalidade. A pessoa quer aquilo, é para fazer o seu nicho, o seu curral eleitoral, ele quer aquilo ali para se reeleger com aquilo. Isso aí está trazendo um prejuízo para o serviço público, que no fim das contas, na hora que o pau quebrou, na hora que veio uma pandemia, o pessoal critica, foi o que segurou a ponta. Ou não foi? Foi. Graças a Deus que tínhamos um SUS nesse momento para segurar a barra. O Brasil não ficou tão mal assim no final das contas, porque tínhamos uma estrutura com a capilaridade, já estou terminando minha fala. Como que a gente faz para garantir, por exemplo, que haja uma proporção razoável? Que proporção é essa? Precisa ter essa proporção ou não? E finalmente, para ocupar cargos e funções públicas, não precisaria haver uma regra impessoal, legal, que valha para a União, estados e municípios, estabelecendo escolaridade, estabelecendo experiência prévia em determinados locais, ou até alguma reserva em alguns cargos para concursados, cargos efetivos, inclusive com comprovação de probidade, para ocupar, porque senão a gente fica permitindo que pessoas que estão ali só ocupando um espaço puramente político, que eles ocupem aquele cargo, não dão resultado nenhum, e depois a culpa é do serviço público. E eu fico muito frustrado, porque eu sou aquele... Perdão, o meu despertador tocou, meu tempo acabou, que eu me estabeleci aqui acabou. A gente fica naquela frustração de não conseguir resultado nenhum, e, quer dizer, consegue resultado, mas fica tendo mais dificuldade, e um dos motivos certamente é esse, porque você recebe uma pressão política, e ela vem, e ela é legítima, ela vai acontecer e precisa acontecer, mas que tal se a gente estabelecesse esses critérios antes de mais nada? Na hora que partido tal vai indicar o presidente da autarquia tal, beleza, não tem problema nenhum. Olha, o presidente precisa ter tal escolaridade, tal experiência prévia e precisa comprovar a probidade. Pronto, acabou, pode indicar aí. Entendeu? Então fica aí, eu agradeço muito, um abraço a todos, um prazer imenso em vê-los. Você está ótima, viu? Um beijo no coração, um beijo aí para todo mundo. Obrigado, Fábio. Passar para o Gerson Kelman. Obrigado, Pestana. Parabéns, Renata, pela boa apresentação até agora. Nós chegamos aos 12 pontos ainda. É uma honra estar num debate com pessoas tão ilustres e, em particular, com o governador Geraldo Alckmin. O governador, uma grande satisfação estar com o senhor aqui nessa conversa.
O Pestana me provoca sobre a questão das agências reguladoras, o enfraquecimento delas que se observa e, ao mesmo tempo, o aumento das responsabilidades, particularmente no caso do saneamento, né? Eu fui, de fato, o primeiro presidente da ANA e, posteriormente, a convite do governador Alckmin, eu fui presidente da Sabesp. Então, eu estive dos dois lados do balcão. E semana passada, para endereçar exatamente a questão do Pestana, semana passada eu tive uma reunião com a diretoria da ANA, porque eles têm agora, vocês viram, passou uma reforma do setor de saneamento, né? Eles têm uma nova responsabilidade. Responsabilidade, aliás, que lá na administração Fernando Henrique Cardoso, em 2001, tinha sido feito um projeto de lei, 4147, que fazia exatamente isso. O marco atual que foi aprovado esse mês passado é quase uma cópia do projeto de lei 4147 de 2001, que não passou no Congresso naquela ocasião. Então, agora, a ANA, naquela ocasião, teria as mesmas atribuições que o novo marco legal deu agora, 20 anos depois. Mas, enfim, a conversa com a diretoria da ANA, eles queriam exatamente, como eu tive dos dois lados do balcão, algumas sugestões sobre o que eles tinham que se preocupar, como funcionar, etc. E a primeira coisa que eu disse para eles é o seguinte: olha, vocês estão equivocados quando ficam reivindicando aumento de pessoal, vocês não sabem muito bem o que vão fazer, mas já querem uma tropa nova, novo concurso público, novas levas de funcionários. Por quê? Porque quando uma entidade tem mais profissionais do que precisa para executar de uma forma, vamos dizer, eficiente aquela missão, a entidade passa a ser ineficiente, porque os servidores começam a inventar o que fazer. Disse para eles que prefiro que um ambiente estressado, em que os servidores têm que trabalhar 12 horas por dia, do que um ambiente relaxado, que eles trabalham 6 horas, não têm o que fazer e inventam carimbos novos procedimentos burocráticos. Então, eu digo isso, lá no caso da ANA, o que eu orientei, sugeri, foi que, em vez de contratar um monte de gente, que eles se preocupassem em contratar... Desculpe, eu estou aqui num lugar que tem barulho. Eu vou fechar a janela daqui a pouco. Se preocupassem em contratar consultoria para enunciar os problemas. Quer dizer, antes de tentar começar a fazer um monte de coisa, enuncie os problemas com consultoria, porque aí é algo transitório e desenvolve as metodologias, etc. Bom, então, dito isso, eu teria uma pergunta para a Renata. Quer dizer, entre os 12 itens, tem duas perguntas para a Renata. A primeira é se, nesse esforço de aperfeiçoar a administração pública, nós não deveríamos também fazer o que se faz nas empresas privadas ou públicas, que é continuamente ficar revisitando os processos. Quer dizer, as empresas têm que mudar, então, continuamente você revisita os processos, porque sempre tem ganhos de produtividade quando você olha o conjunto e vê que tem coisas que estão sendo feitas que no passado faziam sentido e que não fazem mais sentido hoje e, portanto, você diminui a burocracia. Então, vamos dizer, o contínuo revisitar dos processos nas entidades e também a dimensão, quantos funcionários precisa para fazer aquele serviço e quantos serão, digamos, terceirizados e quantos serão, de fato, servidores públicos, essa formatação se não deveria ser parte do desafio de aperfeiçoar a administração pública. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta para a Renata é o seguinte: no item 2, que é, vamos dizer, livre provimento, o seu item 2, que é livre provimento, eu fiquei muito bem impressionado quando mudou lá a administração de Minas Gerais e um headhunter me procurou, querendo, enfim, perguntar se eu tinha interesse em alguma coisa lá em Minas. Eu, carioca, teria interesse lá em Minas. Bom, como eu já fui para São Paulo, com o governador Alckmin, poderia ser. Mas, no caso, não tive interesse, não. Mas fiquei muito bem impressionado que a ideia de um cargo comissionado estava vinculado a um headhunter. E aí, eu não sei se entendi bem, Renata, mas me pareceu que essa experiência final não foi muito bem avaliada, não sei bem. Se você pudesse discorrer um pouco se isso é um caminho que pode ser trilhado ou não, e por que não deu certo, e porque à primeira vista me pareceu muito bom. Encerro aqui, muito obrigado, Pestana, pela oportunidade. Obrigado, Gerson.
Governador Geraldo Alckmin, o senhor foi citado, tem direito de resposta. Vou passar para o Zé Carlos Carvalho, enquanto o governador Geraldo Alckmin avalia se quer ter direito de resposta. Zé Carlos Carvalho, nosso ex-ministro do Meio Ambiente. Olá, gente. Prazer revê-los, ainda que virtualmente. Muito bom estar aqui discutindo um assunto de interesse do Brasil, com pessoas que pensam e entendem o Brasil. Eu vou adicionar alguns comentários para ouvir a reação da Renata. Eu sempre fui um otimista, mas um otimismo com realismo. Falar a reforma administrativa que o Brasil precisa de fazer, que está excelentemente desenhado na sua proposta, ela necessariamente tem que passar pelo Congresso. Eu não acredito numa reforma administrativa na intensidade que o Brasil precisa sem uma reforma política. O Congresso, do jeito que é organizado hoje, e aí o Pestana e o nosso governador são os grandes mestres, ele é totalmente fisiológico e clientelista. Por isso, nós temos uma estrutura de governança fisiológica e clientelista. Então, para mim, esse é um ponto que eu coloco. Outro ponto que eu coloco, é interessante isso, porque ele faz parte da nossa história desde a redemocratização, por isso é que eu fiquei empolgado com essa iniciativa do Pestana e do Instituto Antônio Vilela, de fazer com que o partido tenha uma proposta, porque é impressionante. As disputas para o poder executivo no Brasil, quem tem plataforma de governo, quem tem proposta de governo é o candidato. É o candidato. Todo candidato se matricula para disputar a eleição com uma proposta do candidato. É como se os partidos não existissem. Da mesma maneira, quando o presidente toma posse, primeiro ato de todos os presidentes desde Sarney, mandar uma medida provisória para o Congresso com a nova estrutura de governo. Então, a cada 4 anos, mesmo quando o presidente é reeleito, a cada 4 anos, o Brasil muda sua estrutura de governo segundo as conveniências políticas. Então, nós temos estrutura de governo, de governança, para atender às demandas do governo, e não temos uma estrutura de governança para atender o papel do Estado. Então, para mim, estrutura administrativa é desdobramento da missão que foi imaginada para o Estado. Nós vamos entender qual que é a missão do Estado, um Estado que não vai competir com a iniciativa privada, que vai abrir claramente que tem que atrair capitais privados para a infraestrutura, inclusive capitais internacionais, porque não tem nacionalmente. Não podemos ficar nessa brincadeirinha de privatizar aeroporto com o Andrade Gutierrez pegando 80% do recurso no BNDES, por exemplo. Então, é uma questão que eu gostaria de colocar, mas tem uma que eu acho fundamental, Renato. Todas as reformas administrativas do Brasil relacionadas a recursos humanos, as que foram feitas, inclusive a reforma feita pela Dilma em acho que 2013, que acabou com a aposentadoria integral. Aliás, é uma das melhores reformas que o PT fez, mas é que eles escondem. É engraçado, eles nunca dizem que fizeram isso, eles nunca dizem que isso foi feito por eles, que foi aquela reforma que já acabou com a aposentadoria integral. Muito bem. Como é que a gente vende para a sociedade? Isso é uma questão, para mim, crucial. Uma reforma na área de recursos humanos, mantendo intocáveis os privilégios do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Esse é o ponto. Todas as propostas de reforma fogem. Então,
pensar em reforma só em cima do Poder Executivo, sinceramente, é uma meia sola. Ou o Brasil encara definitivamente, inclusive permitindo que haja hoje uma organização de castas. O Brasil está formando castas em torno do Estado, financiadas pelo Estado, quer dizer, pelo contribuinte, intocáveis. Então, eu quero saber se o PSDB está disposto, aí vai para o Pestana, a fazer uma reforma administrativa que acabe com os privilégios do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Esse é meu ponto. Muito obrigado, Zé Carlos. Inclusive, o relatório do deputado Rubens Bueno, da Cidadania, sobre o teto salarial, está pronto para votar. Governador Geraldo Alckmin, quer usar o direito de defesa agora ou deixa para depois? Não, vamos ouvir um pouco a Renata. Está ótimo. Renata, então, cavalheirismo aí do governador. Obrigada. Tem um conjunto de questões, provocações aí. Tá mais fácil para o governador responder essas todas, né? Pela experiência e pelo conhecimento que ele tem. Mas quero muito as suas sugestões, viu, governador? Bom, começando pelo Pestana. Pestana citou, você perguntou sobre a questão do tamanho do Estado, né? Esse é um dos últimos pontos o último ponto, né, o 12º, que nós colocamos nesse texto provocativo, que ele remete à nossa Constituição. No artigo 173 da nossa Constituição, ele fala que o Estado só pode manter diretamente alguma empresa se for pelo relevante interesse público ou então imperativo de segurança nacional. E na hora que a gente faz o levantamento das empresas que a gente tem, eu diria que a grande maioria, elas têm competição no mercado e sem citar o quantitativo de empresas que nós temos que são mantidas com recurso do Tesouro, né? Então, esse modelo, ele tem que ser revisto. Eu defendo que onde o Estado não precisa de atuar, que ele pode atuar a partir de terceiros, ele deve fazer isso. Isso não quer dizer que eu sou liberal, é mesmo uma questão que eu acho que assim, a gente tem tantos problemas, a gente tem tantos desafios, tantas dificuldades e poucos recursos, então vamos centrar naquilo que é de nossa responsabilidade única poder resolver. Agora, por outro lado, a gente, para poder fazer um movimento desse, a gente precisa também de ter um ambiente que seja mais seguro para que a gente possa buscar também melhores valores dos nossos ativos. Então, Pestana, eu tenho um trabalho recente que eu fiz até para um curso de governança que mostra que, assim, por incrível que pareça, o governo do PT, ele criou mais empresas do que toda a era militar. Então, a gente tem muitas empresas que não deveriam ser empresas e que a gente precisa realmente de focar. E aí vem a questão que você tendo uma empresa, o processo, mesmo que não seja um concurso público tão rígido, é um processo seletivo. Lembra, você falou da época da FUNED, vamos transformar a FUNED numa empresa, tá? Mas hoje a empresa também ela não tem a flexibilidade que se tinha no passado, o processo de desligamento também, ele é um processo complexo, então a gente precisa realmente de rever e ter coragem de tomar essas decisões, mas a gente precisa também de ter as oportunidades. Em relação ao poder regulatório, eu acho que você acabou de me dar a ideia de criar um 13º item, mas aí a gente tem que criar outros, ou então juntar outros, para a gente não ficar com 13. Esse é um ponto, né, que a gente vem debatendo muito também, o papel das agências reguladoras. Eu não vejo como, principalmente se a gente tiver um movimento desse de desestatizar, a regulação cada vez é mais importante, a gente precisa de ter a regulação, mas ela acontecendo de fato, porque hoje eles estão brigando, eu concordo perfeitamente, Kelma. Eu estou fazendo um trabalho na Agência Nacional de Mineração, e enquanto mineira, eu sei da importância do poder regulatório nesse tema, mas lá eles estão brigando por mais DAS, enquanto eles deveriam estar
pensando em como que eles vão transformar a cultura do antigo DNPM numa cultura de regulação, porque eles não conseguem regular, né? E, assim, é uma coisa inacreditável. Os diretores, eles não se entendem. Não é uma diretoria colegiada, mas, assim, são pontos, não que a gente tenha que ter convergência em tudo, mas tem pontos ali que são muito críticos. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para isso. O Chico Gaetani, nosso antigo e grande, né, amigo, ele defende muito esse papel da regulação, mas não da forma que ela está hoje e que precisa de ser fortalecida e que não seja só brigando por DAS e por orçamento, porque é isso que eu tenho visto o tempo todo, sem saber, inclusive, onde gastar e o que aquilo está trazendo de retorno. Eu não sei se eu te respondi, mas eu vou incluir esse ponto e acho que é importante, né, Laura, a gente aprofundar mais isso. O Fábio, ele traz alguns pontos como fazer acontecer. A história tem mostrado que quando o líder, o governante, quer fazer acontecer, ele faz acontecer. A gente tem mecanismos e tem meios para isso. Precisa de ter realmente coragem de tomar algumas decisões, alguns posicionamentos que eles são importantes para que a gente possa atingir os resultados, né? Eu acho que o próprio modelo de Minas, ele mostra que é possível. Eu acho que, falando de São Paulo, que o governador está aqui, não porque ele está, mas o modelo de cultura, de saúde é uma referência, e vários outros, né? Kelma, estou fazendo um trabalho lá na Sabesp, assim, realmente dá muito orgulho, né, da gente ter uma empresa de saneamento no Brasil, que é a maior da América Latina e está entre as maiores do mundo, né, e eu percebo que totalmente preparada para enfrentar esse desafio do novo marco regulatório. Então, a gente sabe que tem muitas instituições altamente profissionalizadas, competitivas, e é claro que isso não aconteceu da noite para o dia, vem de um trabalho aí de gestão grande que está sendo feito, né, no governo de São Paulo. O comentário do Fábio em relação aos cargos comissionados, eu acho que a gente está falando a mesma coisa em termos de profissionalização. Eu citei um exemplo aqui, que é o que vem sendo muito utilizado, que é pelo perfil de competência, mas isso não tem que ser necessariamente só pelo perfil de competência. A gente pode pôr experiências que já tenham sido realizadas, escolaridade, enfim, eu até sou muito mais pela experiência do que pela escolaridade. O fato é que eu acredito e defendo que a gente precisa de ter um processo de profissionalização para ocupação dos cargos públicos. Então, isso daí a gente está concordando. E aí, Kelma, eu emendo no seu comentário, não é que não deu certo o modelo em Minas Gerais, deu certo, mas o próprio governador, ele tem essa visão de que não deveria ter sido assim. Alguns cargos, é muito difícil, principalmente secretário de Estado, definir que vai ser tudo pelo processo seletivo, porque chegaram pessoas que ele, até no caso dele, provavelmente ele não conheceria várias das pessoas, mas não tinha afinidade, que não deu certo. Já tiveram, em pouco tempo, algumas trocas que foram, assim, em cargos estratégicos. Então, é isso. Eu acho que é calibrar onde realmente é possível e importante ser feito e não fazer isso de forma, igual foi definido aqui, até, sei lá, o quarto, quinto nível organizacional. O custo-benefício, às vezes, não vale a pena. Mas eu defendo muito esse processo de buscar realmente, por headhunter, o que for. A gente utilizou muito isso no governo de Minas, na saúde. Foi uma experiência super legal, porque a gente sabe que o diretor regional de saúde tem indicação mesmo política. A gente sabe que o nosso regime é dessa forma, mas eles podiam escolher ali de alguns nomes que estavam aptos a ocupar aquele cargo. Então, eu acho que é só calibrar isso um pouco. A Laura quer completar alguma coisa que eu estou falando, aí eu continuo para passar para as outras questões. Obrigada, Renata, por compartilhar a palavra. Foram ótimos os apontamentos colocados pelos senhores. Eu gostaria de focar um pouco na fala do Kelman sobre a questão
dos processos e do próprio processo de usar o headhunter como uma forma de se aproximar de pessoas com conhecimento e não necessariamente já concursadas, e seria só uma transferência de algum poder ou de algum ente federado para outro. Kelma, o seu ponto é muito interessante, porque a gente precisa de fato enunciar os problemas, e um grande problema da reforma administrativa é que a gente não anuncia principalmente duas coisas: a incapacidade intelectual, porque muitas vezes, por causa do nosso ponto 1 de entrada, a gente reduz a nossa intelectualidade da administração pública a níveis de execução processual de atividades e não a níveis de solução de problemas. Então, a gente sempre parte da premissa de que o problema será resolvido a partir de ter um corpo presente ali, mas não necessariamente com a competência dele para solucionar os problemas. Então, o seu ponto é muito rico nessa linha, porque uma dos encaminhamentos, né, que deveria ser feito, seja pela própria Ana, né, no caso do exemplo que o senhor deu, ou pela consultoria, que não necessariamente vai trazer também esse ponto, é não assumir a premissa de que temos pessoas suficientes, né? Talvez são pessoas alocadas erroneamente. E aí gostaria de contribuir nessa linha. E se a gente tem que revisitar os processos, com certeza, inclusive esses processos de alocação das pessoas, que eu acho que aí a gente vai ganhar um salto de qualidade e o valor agregado do posicionamento do partido e nós, enquanto debatedores, vai na lógica de que, de fato, a gente não precisa só reestruturar do ponto de vista administrativo, a gente precisa reestruturar toda uma cadeia de pessoas, né? E sobre a questão do headhunter, só complementando a Renata, que já foi muito feliz na sua fala, né, mencionando tanto o fato, a janela de oportunidades que se precisa ter, quanto um alinhamento entre o que o governo espera e o que a pessoa espera, né? Esse match não necessariamente é tão fácil. E aí eu aproveito a fala do Fábio, né, que nos instigou aqui sobre como pensar governos e como pensar uma reforma administrativa. A gente, de fato, precisa ter uma missão, uma visão muito clara de governo, e não só de governo, eu iria além. A gente precisa ter uma visão, uma missão muito clara do que as secretarias vão fazer para alavancar a missão desse governo. E aí sim, eu uso as pessoas para me auxiliar nisso, né? E essa lógica precisa ser sempre retroalimentada. Sim, ótimo, Laura, obrigada. E eu acho que esse ponto aí já entra muito no que o Zé Carlos falou, que para mim a lógica é essa mesmo. A gente tem que entender qual que é a missão, né, do Estado, para depois disso a gente definir o que cada ente, cada secretaria, cada ministério, o que ele tem que realmente responder, e tendo as pessoas para poder executar. E quando, vou completando também a questão que o Kelman falou, da força de trabalho, a gente está ali para ser aprofundado, né? Mas eu falei isso rapidamente, o concurso público utilizar também dessa ferramenta, porque ela é uma avaliação qualitativa e quantitativa, então não só da quantidade, mas também do perfil, né, para que a gente possa ter as pessoas certas no lugar certo, porque eu faço um concurso público, loto uma pessoa no lugar, aí às vezes ela tem um perfil mais operacional, ela não gosta de trabalhar com o público, atendimento ao cliente, aí essa pessoa não dá certo. O caso do Pestana, que ele citou aqui da FUNED, de fazer concurso para chão de fábrica, aí daí a pouco já não tinha ninguém mais na FUNED, então de poder calibrar melhor esses processos. E aí o Zé Carlos Carvalho, ele traz questões assim tão complexas que eu acho que é o Pestana mesmo que tem que responder. Mas, Zé Carlos, na parte da remuneração, um dos pontos que eu coloco lá é que a gente precisa de trabalhar essas carreiras com essas remunerações astronômicas. E eu estou falando aqui não é só de fiscal, estou falando das carreiras jurídicas, e aqui eu nem ousei entrar nos poderes, mas se for possível enfrentar isso, isso precisa de ser feito. O Gustavo tem um estudo maravilhoso que ele fez enquanto secretário. Até, Gustavo, se puder compartilhar depois outra vez, eu procurei aqui recentemente, porque assim, é uma coisa desproporcional o que se aloca no gasto de pessoas no executivo com os demais poderes. E o Gustavo fez isso enquanto presidente do Conceplan,
e do CONSEPLAN, trabalhando junto, né, o CONSEPLAN, que é o Conselho de Secretários, e foi uma oportunidade única onde a gente tem realmente uma evidência de quanto que se gasta com esses poderes e o retorno que isso dá. E, assim, eu concordo plenamente, para a gente ter uma reforma administrativa na dimensão do que a gente espera e do que o país necessita, eu concordo que seria primeiro necessário uma reforma política. Por muito menos, eu já passei por tentativas de alteração da 8666, que a gente não conseguiu de forma alguma. A modalidade de pregão só saiu porque, à época, o presidente Fernando Henrique fez por medida provisória. Ele usou, mas isso foi bem, sim, foi muito claro na época. Ou é por medida provisória, ou a gente não consegue avançar. E depois conseguiu votar a medida provisória. Então, assuntos como esses, que a gente vai tratar de pontos tão sensíveis, que é do servidor público, em geral, né, que grande parte dele se refere a isso, a gente vai precisar realmente de uma colisão muito grande e comunicação, né, que é um ponto fundamental, porque a gente não está querendo punir ninguém, a gente quer realmente, eu pelo menos gostaria de garantir que a minha aposentadoria sendo muito baixa, que ela possa continuar compondo a minha renda, né, e a gente está falando de gerações futuras, de garantir que pelo menos sendo estável, não estável, que a gente possa receber aquele salário que a gente fez jus, né? Aqui em Minas Gerais mesmo, a gente já está com 2 meses de salário atrasado. Então, não funciona dessa forma. Eu não sei se eu respondi tudo, eu não sei quanto tempo que a gente tem, eu acho que a gente fica aqui dias, semanas discutindo um tema como esse, mas são provocações mesmo que, sim, já tive vários insights aqui, Laura também, né, tenho certeza, mas que a gente gostaria de ter mais insumos, né, de todos que têm tanta experiência aqui. Nós temos mais 20 minutinhos. Tá. Eu queria reafirmar a vocês que no início do chat de conversa do aplicativo está o texto, quem não recebeu o texto, e o e-mail da Renata para interagir. E queria provocar mais uma vez o governador e também o Gustavo, que foi secretário, mas dizer de pronto, eu sou totalmente contrário a essa bobagem de headhunter para a equipe de primeiro escalão. Tem um componente, infelizmente a palavra política está prostituída e contaminada. Tem um componente político, é um time, não é igual uma empresa privada. Um dos grandes elementos do sucesso que nós tivemos na Secretaria de Saúde é porque a equipe que fez o programa de governo na campanha de 2003 foi da transição e foi para a secretaria. O nome dos programas já estava no programa de campanha, os nomes dos programas. E quando você bate 8 anos depois, o programa da campanha com que foi feito, praticamente 100% realizado. Isso não seria chegar um outsider, um excelente executivo, mas fora da concepção de time, eu não. E quanto ao Zé Carlos, ele pôs o dedo na ferida. Ou a gente envolve os outros poderes, a PEC, que é um assinte, quando o povo miserável está passando fome, desemprego crescendo, desalento crescendo, aí a gente sabe que um certo juiz ganhou num mês só 150 mil, né? Retroativos, às vezes, de 400 mil no Ministério Público e no Judiciário. É um tapa na cara da sociedade brasileira, e nós temos que enfrentar isso. A ideia do nosso documento partidário é colocar o dedo em todas as feridas, com coragem, ter posição, firmeza e identidade. Alguém mais gostaria de falar? Governador? Pestana. Diga. Eu sou o mais experiente aqui, tenho a visão, já formou, teve 4 vezes no governo, formou equipe e sabe avaliar todos esses temas no laboratório da vida, né? Isso. Obrigado. E depois o Gustavo também pediu.
Ok. Geraldo. Olha, Pestana, cumprimentá-lo pelo trabalho, cumprimentar a Renata, a Laura, saudar a todos que participam aqui conosco. É um aprendizado, uma grande alegria estar com todos vocês. O tema é extremamente importante. Eu vejo que o PSDB e o Instituto Teotônio Vilela têm aí uma grande missão. Primeiro, a questão da reforma política, que eu acho que é a mãe de todas as reformas e vem ao encontro do que o José Carlos colocou, a necessidade da gente ver a questão de maneira mais ampla, voto distrital misto, cláusula de barreira, enfim, evitar corporativismo. De outro lado, depois da reforma política, acho que nós deveríamos lutar muito pelo parlamentarismo, que é um sistema mais moderno, dá estabilidade ao que deve ser estável, que é o chefe de Estado, instabilidade ao que deve ser instável, que é o chefe de governo. Eu sou um apaixonado pelo modelo de Portugal. Portugal, o presidente é eleito pelo voto popular, tem mandato, competência, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. A reforma administrativa foi muito bem colocada pela Renata. Acho que o importante é definir o papel do Estado. Tenha um certo cuidado, porque às vezes a gente vê privatização só para fazer caixa, e fazer caixa no curto prazo, e gastar o dinheiro com pessoal e custeio, e no futuro não vai nem ter o patrimônio, não tem uma boa regulação e ainda vai ficar com uma dívida enorme. Em São Paulo, eu coordenei o PED, que é o Programa Estadual de Desestatização, e todo o recurso foi para bater dívida. Era proibido gastar qualquer centavo que não fosse para bater dívida e recuperar as finanças do Estado. A questão das agências reguladoras, o Dr. Kelman é um craque nessa área, foi o criador da ANA, elas são extremamente relevantes. Definido o papel do Estado, quer dizer, o que deve ser passado para o setor privado, eu entendo que vem um segundo nível que a Renata colocou muito bem, que é a sociedade civil organizada sem fim lucrativo, que pode ser um grande parceiro do governo, que são as OSs e as OCIPs. Então, em São Paulo, hoje, todo hospital novo, ambulatório, é tudo contrato de gestão com OS, e funcionam muito bem. O segredo é a publicização, a transparência, a fiscalização, o bom marco regulatório. Isso começou no governo Collor. O Collor, quando era presidente, o doutor Aloysio Campos da Paz dirigia o Sara Kubitschek, a rede Sara Kubitschek, procurou lá no Congresso o Mário Covas, o Richo, o Almir Gabriel, dizendo, olha, eu não posso continuar com a rede Sara Kubitschek de excelência, pesquisa, profissionais de dedicação exclusiva e tempo integral, com esse modelo do serviço público. Então, eu fui o relator do primeiro projeto de contrato de gestão. O doutor Aloysio Campos da Paz, todo ano antes de falecer, me mandava, prestando contas ao relator, no fim do ano, o trabalho do Sara Kubitschek. Então, é um modelo que é uma belíssima alternativa. Contrato de gestão com entidades do terceiro setor. A outra é a descentralização. Quer dizer, tem coisas que a União faz que o Estado poderia fazer. Tem coisas que o Estado faz, o município poderia fazer. Nós estamos vendo hoje o sucesso do SUS. Sem dinheiro, essa é a grande realidade. Ele tem menos dinheiro que o setor privado para atender 75% da população brasileira. E em muitas áreas atende 100%, com muito menos dinheiro. Mas por quê? Descentralizou. O governo federal não tem mais um hospital, a não ser hospital-escola. Não tem mais nada. Descentralizou tudo. E os estados não têm mais um centro de saúde. Pestana foi um grande secretário da saúde e hoje o SUS, nos 5.570 municípios, está fazendo a diferença. Então, eu até na área de segurança que eu estou elaborando, Pestana, eu coloquei uma provocação, porque no mundo inteiro, segurança é ação no território. É no município. Nova York, a polícia é municipal, o corpo de bombeiro é municipal, é tudo governo local. Então, nós deveríamos também
descentralizar mais para estados e municípios. E, finalmente, a minha pergunta, Renata, a questão da desburocratização. Nós temos uma cultura cartorial. Lá atrás era obrigatório a breugrafia. Você irradiava uma pessoa, um exame inútil, cartório, para fazer a breugrafia. Extintor de incêndio. No mundo inteiro não tem extintor de incêndio em carro. Só tem ônibus, metrô, trem, mas nós inventamos mais gasto. E o dia inteiro o parlamento, às vezes, ou o próprio executivo, cria novas regras, vai criando mais regras, aumentando muito o custo do Brasil e causando problemas para a população. Então, eu diria que um grande programa também de desburocratização, e junto com a informatização, que foi bem destacada pela Renata, pode contribuir muito. É um belo desafio esse que o país tem pela frente. Obrigado, governador. Queria passar agora, olha, foi muito importante ouvir o governador. Quando eu falei que há uma dimensão política na equipe, não quer dizer que se misture com clientelismo, com corporativismo e com o patrimonialismo característico de certa elite brasileira. Não, é competência, é critério, mas é ridículo formar um ministério com headhunter. Quer dizer, tem que ter... Ali há uma outra motivação que é importante nisso. Gustavo foi secretário da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e está nos ajudando num programa para o Nordeste e para o Norte de desenvolvimento regional, mas é um especialista também em reforma do Estado e em reforma administrativa. Gustavo. Cumprimento a você, Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Ótimo. Cumprimento a você, a Renata e a Laura. Eu gostaria de cumprimentar a todos numa das referências que eu tenho de vida, que é o governador Alckmin. Tenho certeza. Governador, se eu tivesse que fazer um top 5 dos políticos, você estaria lá, não tenha dúvida disso. Tá certo? Motivo de muito orgulho para mim foi na minha reeleição para presidente do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento, lá em São Paulo. Vossa Excelência se fez presente no evento de abertura. Eu acho que sua presença me ajudou muito na eleição, não tenha dúvida disso. Mas, independente dessa questão, a admiração pela sua retidão, seu caráter, sua postura política, seu histórico de vida, sua visão, isso é motivo de exemplo para nós que operamos na área pública, governador. Tenho certeza, e para mim é motivo de orgulho estar sentado numa mesa com os especialistas do que lá tem vocês, mas, sobretudo, com a sua atenção e audiência. Renata, brilhante sua trajetória, brilhante o percurso que você fez, a trilha que você botou para a reforma. E lá eu destacaria duas questões. A reforma tem que ter a perspectiva na operação da legislação, obviamente, de carreira, de provimento, de estabilidade, mas ela também tem que ter, e como você bem colocou, um olhar fiscal também. Eu acho que a gente precisa colocar uma trava. Eu posso dizer isso porque sou servidor público federal, e se eu não fosse servidor público federal, as pessoas poderiam estar dizendo que eu estaria falando da objetividade. O Estado brasileiro não cabe no PIB que aí está. Isso é verdade. É vergonhoso. Os números, se comparados com outras realidades, são assustadores. Nós construímos uma máquina para se alimentar dela própria. Não entregamos absolutamente quase nada para a sociedade. Eu estou levando a extremo, salvo as exceções, obviamente, que nós temos experiências exitosas. Mas, no geral, se nós olharmos, as entregas são muito poucas. O que nós entregamos, efetivamente, entregamos uma folha de pagamento à sociedade brasileira. Isso é verdade. Isso eu digo com muita clareza, porque fui secretário de Planejamento, secretário de Administração e de 2 governos, vivi durante 17 anos esses primeiros escalões e discuti com várias pessoas. Aqui está Fábio, com quem eu convivi bastante, Renata. Não paga. É impagável. A estrutura do Estado brasileiro é impagável, salvo pequenas exceções. Se nós pusermos a folha de pessoal, precatórios, dívida e duodécimos dos poderes encargos,
acabou o recurso. Não tem investimentos para saúde, educação e segurança. Acabou. Folha, duodécimos, precatório e dívida esgotou o recurso brasileiro para fazer as atividades essenciais que são saúde, educação e segurança. As atividades clássicas, que boa parte delas podem ser, inclusive, feitas, como o governador colocou, por OCIPs, por OPS, que já lá na reforma, lá atrás, já se tratava disso, né? O Estado estrovesso, como o Pestana bem colocou no início, né? O Estado tem que atuar nos focos fundamentais e preservar as carreiras típicas de Estado, essas sim devem ser preservadas. Se eu pudesse compartilhar um dado aqui muito rápido, deixa eu ver se eu consigo, Pestana. Vocês chegaram a ver isso aqui? Está dando para ver isso ou não? Oi? Sim. Subiu aqui. Vocês estão ouvindo ou não? Perfeitamente. Dá para ver, sim. Olha só. Olha um dado que é assustador. Isso é a participação da receita corrente líquida, da despesa do pessoal sobre a receita corrente líquida sobre o ente Estado, 2019. Olha quantos estados estão acima do limite legal. Nós chegaremos até... Eu acho que isso aqui está ordenado. Deixa eu ver aqui. Essa planilha, eu acho que ela está ordenada. É algo assustador, impagável. Desculpa, eu estava com uma planilha ordenada que mostrava exatamente a maioria dos estados com os percentuais acima de 60% do ente Estado. 18, 19, 17 foi um estado que eu fiz. Não há como pagar essa conta. É impossível pagar essa conta. Ou se faz um enfrentamento muito forte, e como, aí a gente reflete, é uma questão de natureza política, o Congresso não é um Congresso reformista, é um Congresso, né, como bem colocou Zé Carlos, clientelista, as forças contrárias são muito fortes, mas eu acho que existe uma forte possibilidade de nós vencermos essa guerra, é manifestando indignações, cristalizando os dados, estabelecendo comparativos e mostrando para a sociedade que essa conta não fecha. Senhores, nós somos 211 milhões de brasileiros. Não é isso? Algo em torno disso, governador e demais especialistas me corrijam, nós somos em torno de 211 milhões de brasileiros. Nós somos 11 milhões de servidores públicos federais, estaduais, municipais. Será que 200 milhões de brasileiros estão dispostos a manter privilégios, né, com salários acima da realidade suportável por esse Estado brasileiro? 200 milhões, será que se submete a aumentar impostos para pagar salários? Porque já não cabe mais. Essa conta não cabe. E essa discussão tem que ser extrapolada, Marcos, para a sociedade como um todo. E nós, como do PSDB, sobretudo eu, que sou fundador também do PSDB, eu tenho que ver isso com muita clareza. Essa conta não fecha. É impagável. Essa conta não fecha e as pressões corporativistas são muito grandes e as sinalizações generosas dos gestores, numa articulação com as assembleias, para atender determinadas categorias, atendem. E a sociedade fica a imaginar que isso é um gesto bom do governante. Eu vou fechar minha fala para não me alongar. Eu, quando ia dar entrevistas, eu dizia, a senhora que está em casa aceita aumentar a sua gasolina, o seu açúcar, o seu café, para que nós possamos aumentar os salários dos servidores que estão em greve? Aí todos começavam a entender que não tem dinheiro público, o dinheiro é da sociedade, efetivamente, já dizia Thatcher. Então não tem margem para crescer. Acabou. Essa discussão tem que ser enfrentada, são 11 milhões e 200 milhões de brasileiros. É impensável o judiciário ter 2 férias. No mundo se imagina que o juiz, procurador e promotor têm 2 férias por ano. Isso é impensável. Ou a gente faz esse enfrentamento e tem a sociedade do nosso lado e coragem para fazer isso, então esqueça. Na verdade, então, essa é uma fala muito rápida que eu diria, cumprimentando Renata, mas colocando exatamente essa minha preocupação. Embarcar a tecnologia, digitalizar o governo, contratos de gestão, talvez seja uma forma que nós possamos fazer. Eu lembro, inclusive, que eu era secretário aqui na Paraíba, greve da tributação. Preocupação imensa. Deixa ficar em greve. 45 dias de greve, governador, a receita aumentou. A receita aumentou, governador. 45 de greve, nossa receita aumentou. Pasmem.
Que é isso? Embarca sistemas, embarca tecnologias, valoriza os profissionais bons, valoriza os servidores bons, né? Dá atenção não, prioriza as atividades típicas de Estado, terceiriza ou então cria contratos temporários, como Renata colocou, para os serviços que não são essenciais. Vamos deixar de ser reféns das categorias organizadas. E para isso precisa coragem e postura política. Somos 11 milhões num lado da balança contra 200 milhões no outro lado. Se soubermos colocar isso, sem que sejamos agressivos aos servidores, de hipótese nenhuma, que nós sejamos capazes de dizer que vamos valorizar os servidores capazes, redesenhar. A sociedade espera um Estado mais capaz, um Estado mais competente, que gere entregas. Isso sim. Essa minha fala apenas a título de reflexão, Márcio, pedindo desculpa pela um pouquinho do demorado do tempo. Nós vamos caminhar para a palavra final da Renata. Gustavo, eu fui secretário de Planejamento também e a Renata era minha adjunta. E o nosso superintendente de orçamento, quando a Receita entrou em greve, ele falou, vai aumentar a arrecadação, e não deu outra, e se reproduziu esse... Outra coisa, antes de passar para a Renata, para as palavras... Eu coloquei no seu zap, Marcos, o estudo dos poderes, da participação dos poderes de órgãos na Receita. Se você quiser compartilhar para os demais membros da sala... Vai ser postado daqui a pouco o link no chat. O texto da Renata também está colocado no chat. O e-mail dela, na quinta-feira, às 17 horas, nós teremos Armínio Fraga, porque nós teremos 19 lives, grupos de conversa, né, salas de conversa, como esta, que é a primeira, temáticas. Amanhã nós teremos turismo, mas nós teremos 5 gerais especiais. E vamos abrir com Armínio Fraga, a segunda será com Maurício Moura, do Ideia Big Data, a terceira com Fernando Henrique Cardoso. Será quinta-feira, às 17 horas. Quem quiser participar, meu e-mail está no chat, é só pedir o convite que eu envio, e ele vai apresentar exatamente um texto, Estado, Desigualdade e Desenvolvimento, onde ele constata isso que o Gustavo e a Renata falaram, que 80% das despesas são com folha e previdência, além dessas outras obrigações como precatório e tal, e que não há margem para inovação, investimentos, para chegar no cidadão. E ele tem uma proposta de, através do aprofundamento da reforma da Previdência, da reforma administrativa e do corte dos privilégios e subsídios, economizar 9% do PIB, recuperar o déficit, o superávit primário e ter 5% do PIB para investir nas verdadeiras tarefas. E, realmente, nós temos que raciocinar com a história, quer dizer, o tamanho do Estado depende do contexto. Eu fui 4 anos do Conselho de Administração dos Correios, no governo Fernando Henrique, segundo mandato. Mas depois do e-mail, quer dizer, o Correio foi necessário uma época, não quer dizer que vai ser sempre necessário. Quando Getúlio atraiu e chantageou os Estados Unidos na Segunda Guerra para atrair a siderúrgica nacional, naquele contexto fazia sentido. A Embraer, a Vale do Rio Doce, mas a história é dinâmica e o papel do Estado tem que estar casado com o momento histórico. Renata, para suas palavras finais, agradecendo a presença de todos, convidando todos para o bate-papo, para a sala de conversa com o Armínio Fraga na quinta-feira, 17 horas. É só pedir o convite no meu e-mail que está no chat. Renata, muito obrigado por aceitar o convite e para suas palavras finais. Tá. Gustavo, você descompartilha a tela, por favor, para que possa ver mais gente. O Fábio levantou a mão. Mas nós não temos mais tempo. Depois interagem bilateralmente. Tá.
O Armínio Fraga ele tem um projeto também que ele fez com a Ana Carla Abraão sobre a reforma do Estado. Eu não sei se vocês gostariam de explorar isso um pouco mais. Eu até tenho cópia desse projeto, quem tiver interesse. Compartilhou, Renata, a tela? Desculpa. A tela está... Ah, desculpa, pessoal, foi sem querer. Então, assim, é uma proposta muito focada na área de pessoas, os temas estão aqui abordados, Pestana, mas se tiver interesse, tá, eu posso estar compartilhando com vocês. Bom, eu agradeço também os comentários do governador Alckmin, eu acho que realmente a gente precisa, governador, de partir para esse modelo de OCIP, de OS, a nossa legislação ela já está até mais flexível para isso, e eu acredito mesmo, né, a Paraíba mesmo tem um modelo com escolas públicas, a gente tem alguns modelos aqui, não propriamente com OS, mas já migrando um pouco mais a PPP, com creche, eu acho que é uma forma muito inteligente do Estado estar prestando essa política pública sem ter aí todo aquele arcabouço de infraestrutura, de parte de hotelaria e até de pessoas mesmo, mas para isso a gente tem que ter uma política pública fortemente definida e regulada, e entra também o papel da regulação, né? Mesmo que seja não por agência, mas pelas próprias secretarias. E acredito que a desburocratização é um caminho sem falta. Até hoje eu me lembro todos os dias do Hélio Beltrão falando da inversão do ônus da prova, porque isso não existe mais, né? Existiu na época dele. É inacreditável, cada vez você tem que ir lá registrar uma firma para conseguir alguma coisa, e pior ainda, o Estado cobrando da gente informações que ele mesmo fornece. Enfim, eu acredito que, principalmente com esse novo contexto aí que veio da pandemia, essa desburocratização com o uso de tecnologia, com essa mudança de cultura, é um caminho sem falta, e eu acho que eu pretendo, assim, a gente pretende, né, Laura e eu, aprofundar um pouco mais nesse tema, e eu gostaria muito, além de todos esses pontos que foram aqui colocados, né, foram cerca de 10 pontos, 11, que pudessem me encaminhar mais contribuições, porque a experiência de todos é muito importante. Eu acho que cada um de nós aqui poderia estar propondo, escrevendo algo sobre a reforma administrativa, porque a gente vive isso na pele, né? Cada um aqui na sua função, seja enquanto secretário de saúde, de meio ambiente, de uma empresa, planejamento e gestão, né, Gustavo? Todos nós enfrentando de alguma forma. E agradeço, Pestana, a oportunidade e a confiança, porque por mais que a gente esteja debatendo, quando a gente é desafiado a escrever algo sobre isso, nos obriga a aprofundar mais ainda os nossos posicionamentos, né? E fico muito feliz de ver o PSDB também tomando uma iniciativa como essa. Eu não sou filiada, mas eu acredito muito no partido e no potencial que ele tem, e acho que é fundamental esse posicionamento, até de forma mais ousada. Bom, era isso, não sei se a Laura quer completar isso, Laura. Palavras finais. Gostaria de agradecer a oportunidade para a gente debater tema tão relevante. Faço grande parte das palavras da Renata as minhas. Para mim, não só como doutora, mas como gestora pública, é de um tema de fundamental importância. E gostaria de agradecer, foram comentários de muita valia, riquíssimos. Listamos o mesmo número, Renata, 11 novos pontos ou novas aglutinações para o nosso texto. Gostaria de solicitar, por gentileza, caso queiram comentar em cima dos pontos, trazer novos debates, a gente está à disposição. Agradeço a disponibilidade de todos e muito obrigada. E até acrescentar novos pontos, né, que acham Sim. que pode ser. Gente, então agradeço muito a Renata e a Laura, estamos em boas mãos, começamos muito bem. Houve esse problema aí da quebra do link, que deve ter afastado algumas pessoas da nossa reunião, mas a ideia é exatamente reunir de 20 a 40 pessoas, uma coisa não midiática dentro dessa coisa superficial das redes sociais, ou que é para falar para a plateia, mas é para a gente realmente aprofundar e tirar o extrato
o conjunto das ideias vai estar presente no livro do ITV, que provavelmente vai ser um e-book para ser politicamente, ambientalmente correto, né? O Kelman e o Zé Carlos devem aplaudir que seja um livro eletrônico, né? Para não estimular o desmatamento. O documento partidário, nós queremos extrair essas observações, essa reflexão, para que a gente faça um documento partidário forte no final de 2020 para preparar 21 e 22. Muito obrigado a todos e reitero o convite. Amanhã nós faremos especificamente sobre turismo. Nós estamos convocando os secretários municipais, estaduais da área, é mais uma coisa setorial, mas convido particularmente para do Armínio, quinta-feira às 17 horas, meu e-mail está no chat, é só quem não receber por e-mail ou por WhatsApp, pode me pedir pelo e-mail que eu estou atento, eu imediatamente mando o convite. Um abraço a todos, boa tarde. Muito obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Aguardo os feedbacks. Tchau. Boa tarde. Abraço a todos.